2 Coríntios, capítulo 2, de 5 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, se alguém causou dor, ele a causou não a mim, mas em alguma medida, para não dizer com muita severidade, a todos vocês. Para tal pessoa, esta punição da maioria é suficiente. Portanto, vocês deveriam antes se voltar para perdoá-lo e confortá-lo, para que ele não fique sobrecarregado por uma tristeza excessiva. Por isso, peço que vocês reafirmem seu amor por ele, pois foi por isso que escrevi, para testá-los e saber se vocês são obedientes em tudo. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, na verdade, o que eu perdoei, se é que perdoei alguma coisa, foi por amor de vocês, na presença de Cristo, para que não sejamos enganados por Satanás, pois não ignoramos os seus desígnios. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Pai Celestial, ó Deus, este momento em que solenemente a Tua palavra será entregue à congregação dos Teus santos aqui reunidos, como a palavra de Cristo que governa as suas vidas, seus corações. Ó Deus, nós te clamamos, ó Pai, pela direção poderosa do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nós te clamamos que esta palavra seja entregue, ó Deus, com o Teu mensageiro sujeito à direção dele. Ó Deus, sustentado e até mesmo, ó Deus, corrigido. Ó Deus, pelo Espírito Santo que, ó Deus, soberanamente, ó Pai, é quem aplicará finalmente a palavra a seu modo. Ó Deus, da maneira como aprouver a Ele, ó Pai, a cada um dos corações aqui presentes. Nós confiamos e cremos nisso. Ó Deus, de que o Espírito nos conduz nesse momento, não apenas na intercessão de nossas orações, mas no manejo da Escritura, no manejo de todas as coisas em que poderosamente Ele convence da justiça e do juízo. Ele converte corações, Ele corrige, instrui, ensina. E é isso, ó Pai, que nós confiamos nesse momento. Que ao ser explicada a Tua palavra, que ao ser aplicada a Tua palavra, que durante a exposição poderosamente o Espírito que paira sobre esta congregação e que é contemplado por anjos e que é, ó Deus, observado por Ti, ó Pai, em tudo estas coisas são mediadas por Jesus. Ó Pai, no final, poderosamente, o Espírito Santo fará com cada coração o que quiser fazer. E nós te clamamos, ó Deus, que Ele dê vida, Ele faça florescer vida, que a palavra coloque-os diante da glória de Jesus, e que, ó Deus, cada um saia daqui diferente de como entrou, ó Pai, tendo sido tornado mais parecido com Jesus, tendo sido, ó Deus, ao modo do Espírito confrontado, corrigido, mas também animado e encorajado. É o que nós te clamamos e pedimos e confiamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, qual seria o símbolo mais representativo da igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual é o símbolo, digamos, mais adequado ou mais preciso dentre os que são apresentados como símbolos cristãos? Alguns dirão que seria a cruz. Alguns, aqueles, digamos, mais apaixonados pela UPH, dirão que seria o peixe, o ictus. Outros vão dizer que é a Bíblia aberta. E talvez hoje, animados, empolgados com a participação na mesa do Senhor, talvez digam, pastor, é o pão e o vinho. Veja, queridos, todos esses são símbolos positivos, sagrados, de profundo significado a respeito da nossa fé, a respeito do cristianismo.
No entanto, existe um outro símbolo, nem positivo, nem sagrado, que infelizmente também é muito representativo da igreja. Em diversos períodos da história da igreja, nós poderíamos dizer que este é o símbolo, digamos, mais representativo. De que símbolo eu estou falando? De um pêndulo. Veja, um pêndulo, ele oscila de um lado para o outro, sempre em direção aos extremos, dificilmente encontrando um ponto de equilíbrio. Veja, a história da igreja, em muitos momentos, tem sido assim. Tem sido exatamente um movimento de um extremo a outro em questões chaves para a vida da igreja. Quase sempre errando em ambos os lados destes extremos. Nós vemos, por exemplo, com relação à santificação, os movimentos quietistas e pietistas, de quietistas e pietistas, extremos a respeito de uma visão da santificação. Ou ela somente uma obra de Deus, sem a nossa participação, ou ela é apenas uma obra nossa. Veja, queridos, são muitas as questões chaves da igreja ligadas a este chamado pendulismo histórico. Hoje, aqui, o nosso texto, dos versículos de 5 a 11, ele nos confronta sobre um exemplo vívido desse pendulismo na igreja de Cristo. Nós vemos isso na igreja de Corinto, especificamente em relação à disciplina eclesiástica e ao perdão. Nós veremos aqui nesse texto como Paulo nos chama a um equilíbrio bíblico no tratamento dessas questões, ensinando toda a verdade de Deus e evitando extremos antibíblicos. Esta passagem, ela revela-nos o verdadeiro gênio, a glória, o poder, meus irmãos da fé cristã, que se manifesta não apenas numa santidade exigida, num modo de viver que seja digno e adequado à santidade de Deus, mas ao mesmo tempo, no perdão extravagante que nos é concedido pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Um equilíbrio bíblico entre santidade e perdão. E é isso que nós veremos. Nós veremos nesta noite sobre o equilíbrio que preserva a igreja. O equilíbrio da graça a respeito das coisas no tratamento do pecado pela disciplina, a terceira marca da verdadeira igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, nos versículos de 5 a 7, nós vemos a necessidade da disciplina bíblica. É um terror, de fato, é isso que Paulo está enfrentando aqui, quando a igreja ela tende a ceder à tentação da tolerância e da amigabilidade e se afasta da disciplina. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que Paulo aborda aqui um caso de pecado grave na igreja de Corinto. Veja comigo novamente os versículos de 5 a 7. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em boa parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo está olhando para o fato de que houve pecado dentro da igreja. E afirma, resumidamente aqui nas suas palavras, a ideia é, a disciplina é necessária. Veja, aqui o pecado havia causado sofrimento a ele e a toda a congregação. E a evidência mais forte nos leva a crer aqui neste texto que ele está se referindo ao mesmo indivíduo que é mencionado na primeira carta, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 5. Ali havia uma pessoa vivendo um relacionamento incestuoso com a sua madrasta. Algo que certamente era chocante até mesmo para os pagãos de Corinto. E ainda hoje, veja o que diz esse texto da primeira carta.
De fato, ouve-se que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade sexual de tipo que não é apenas tolerada nem mesmo entre os pagãos. Pois o homem tem a mulher de seu pai. E vocês são arrogantes. Não deveriam antes lamentar que aquele que fez isso seja removido do meio de vocês? Vocês entregarão este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, meus irmãos, Paulo está apontando no texto de referência destes versículos iniciais do texto de hoje, que houve sim um pecado muito grave na igreja, mas de muitas maneiras a igreja de Corinto erra em relação a esta situação, a esta disciplina. Qual o primeiro erro que Paulo está apontando aqui? A grave tolerância da igreja de Corinto. Veja, meus irmãos, o que é surpreendente é que a igreja, inicialmente, ela tolerou essa imoralidade. Eles chegam a se orgulhar, não do pecado, obviamente, mas da atitude deles em relação a esse pecado. Paulo diz aqui que eles foram arrogantes. Vocês são arrogantes, diz o texto, não deveriam lamentar. Veja, Paulo está apontando que estes da igreja de Corinto estavam se achando mente aberta, tolerantes, um pouco do espírito dos nossos dias. Não, nós somos do evangelho, nós somos pessoas do amor. Nós sabemos lidar com o pecador. Nós devemos odiar o pecado, mas ter cuidado para não odiar o pecador. São discursos que vão surgindo no meio da igreja, como certamente surgiu entre os irmãos aqui de Corinto, e eles começaram a ser orgulhosos, arrogantes, e em lugar de serem obedientes aos padrões entregues e prontamente estabelecidos por Deus, eles começaram a lidar com o pecado à sua maneira sofisticada, à sua maneira inteligente. E então eles são mente aberta, eles são tolerantes a esse pecado. E Paulo, então, com espanto aqui, ele está os questionando. Vocês são orgulhosos. Vocês deveriam estar completamente sido tomados de tristeza com essa situação. Essa tolerância ao pecado, ela é grave e ela é em si mesma extremamente pecaminosa, comprometendo a pureza e o testemunho da igreja. Veja, meus irmãos, esta é a primeira coisa exigida pelo apóstolo aqui, quando ele fala sobre a necessidade da disciplina. O pecado precisa causar profunda tristeza na igreja. E nós não cedemos orgulhosamente a coisas como a que eu citei há pouco tempo aqui. Há arranjos culturais que a gente vai fazendo. Do tipo, casar, amigado com fé, casado é. Coisas desse tipo. Nós vamos começando a, com isso, normalizar o que deveria ser um efeito terrível do pecado, não só na vida do pecador, mas de toda a comunidade. Então, Paulo deixa claro que é grave a tolerância deles. Então, é necessária a intervenção apostólica. E o texto aponta para uma ordem apostólica de disciplina. Diante dessa situação, então, Paulo ele ordena que o homem seja disciplinado. Mais especificamente, ele ordena que, pela gravidade das coisas envolvidas, que se vá até a excomunhão, o banimento da comunidade. Ele instrui a igreja, veja o que diz o texto, a entregar este homem a Satanás, para que a natureza pecaminosa seja destruída e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esta é uma das expressões que certamente chamam muita atenção nas Escrituras. O que significa entregar a Satanás? Veja, não é enviar a pessoa para o inferno.
A gente precisa tomar muito cuidado, porque mesmo um ofício extraordinário como o de Paulo, a ele não era permitido fazer esse tipo de coisa. Paulo não tinha tal autoridade. E óbvio que ele deixa isso claro na ordem, porque ele deixa claro que o propósito da pessoa não é a sua perdição, não é a sua destruição, não é o inferno, mas a salvação do seu espírito. Então, o que significa? Significa a expulsão da igreja para o mundo, meus irmãos, para a esfera onde Satanás domina. E aqui eu quero fazer um ponto importante. Tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós ouvimos e isoladamente, sem conhecimento sistêmico da teologia, a gente mal interpreta. Quando Cristo ele diz, quando Kuyper afirma que Cristo ele diz que Cristo não tem uma única partícula de todo este universo, de todo este mundo, e ele olha e diga, isto é meu, ele não está dizendo que todo mundo está sob a bênção dele. Existe um mundo que está, a chamada igreja, que está sobre a soberania de Cristo como bênção. E lá fora, existe um mundo que, conquanto esteja sob a providência do Senhor, a sua soberania está sob juízo. É por isso que João diz que o mundo jaz no maligno. Há um sistema lá fora que não é igreja. É por isso também que precisamos tomar cuidado com termos mal cunhados, como graça comum. Porque, na verdade, graça comum não é graça comum, é providência comum. Deus faz chover sobre bons e maus, sobre crentes e ímpios. Então isso significa que Ele, como Criador, sustenta e mantém todas as coisas. Mas não significa que Ele esteja abençoando salvadoramente todo mundo. E é por isso que a excomunhão acontece. Para que a pessoa saia das bênçãos que são vividas dentro da igreja e vá provar um pouquinho lá fora de como é viver onde jaz no maligno. É por isso que o texto diz, entrega a Satanás, para que a pessoa vá lá viver na esfera onde Satanás domina. A intenção aqui é que, perdendo a comunhão cristã, o homem desperte espiritualmente. Ele se arrependa e ele volte, ele profundamente deseje voltar a estar na comunhão dos santos, sentindo o peso, a tristeza que é viver entre ímpios, sentindo, meus irmãos, a fome e a sede que são próprios de um lugar tão árido quanto o mundo. É isso que Paulo ordena aqui. E ele fixa com muita clareza o propósito da disciplina. A disciplina, ela existe para preservar a honra de Cristo, a glória de Cristo também. Mas Paulo aqui, ele se ocupa de falar de um duplo objetivo. Ele fala da correção e restauração do membro pecador e a proteção da saúde e pureza da igreja. Ele afirma estes dois objetivos. A preocupação de Paulo, meus irmãos, é com o fermento. Porque a própria Escritura deixa claro em outros lugares, o próprio Senhor deixou claro isso, o fermento que leveda toda a massa. Basta um pouquinho dele. Ou o câncer que se espalha, basta uma partícula deste câncer para que se vá e se caminhe até uma metástase terrível, destruidora, mortífera. Veja, o pecado ele corrompe a igreja e ele precisa ser removido para manter a honra do Senhor, a credibilidade do Evangelho, mas também de maneiras específicas para preservar a saúde da igreja, para manter a pureza da igreja. Então nós vemos aqui o processo bíblico da disciplina. O apóstolo Paulo deixando-nos claro que a excomunhão é o último passo. Há um processo, como que nós vemos em Mateus 18, que não se aplica a todos os pecados. Uma exegese correta do texto vai observar que é quando alguém pecar contra ti.
contra ti mesmo. É por isso que muitas vezes, equivocadamente, as pessoas pedem que a gente vá confrontar no privado, particularmente, alguém, por exemplo, que publicamente está falando bobagem, prejudicando a igreja. Já vimos isso muitas vezes, em muitas ocasiões. A gente, num grupo de pastores, por exemplo, recriminando uma afirmação feita por alguém publicamente, e a pessoa dizendo, você não poderia estar falando isso aqui, você tinha que cumprir Mateus 18. O Tribunal de Recursos da nossa igreja fez uma súmula, uma jurisprudência sobre isso, teológica, explicando como se aplica Mateus 18. Mateus 18 se aplica a pecados que são praticados contra você pessoalmente. Então você vai lá e aborda a pessoa individualmente e a confronta. Se ela não cede, então você vai com uma testemunha, 2 testemunhas, e então, não havendo arrependimento, você leva a liderança da igreja. Então é disso que Mateus 18 fala. Mas aqui Paulo está deixando claro que a Bíblia exige, antes da excomunhão, passos anteriores, como, por exemplo, o auto-julgamento de 1 Coríntios 11, 31. Todos os domingos vocês são confrontados. Vocês são intensamente confrontados com 2 pregações aqui. E talvez até com algumas aulas. Então, 1 Coríntios 11, 31 dá a vocês a oportunidade de fazer um auto-julgamento, um autoexame para arrependimento. Uma confrontação particular feita por um crente maduro, como diz Gálatas capítulo 6, 1. E então, satisfeitas todas estas esferas, então a igreja julga. E só então, se não houver arrependimento, a situação é levada à liderança da igreja, podendo culminar na excomunhão, que seria um ostracismo social. O que nós vimos já, aliás, em 1 Coríntios 5, além de Mateus 18. Então, meus irmãos, a igreja em Corinto, infelizmente, ela precisou de uma cirurgia radical. Paulo está aqui corrigindo a igreja porque ela ignorou todos esses passos iniciais. Ela tolerou o pecado. Não havia tristeza por conta de um pecado muito grave. Ela se achou mente aberta, ela se achou tolerante, e então ela não apenas gravemente errou e pecou, mas ela deixou de aplicar a disciplina em seus passos iniciais. Isso é muito importante, meus irmãos, porque de muitas maneiras a gente vai se acostumando com aquilo que não é o padrão estabelecido pela igreja, e vamos deixando de entender a necessidade da disciplina, e vamos deixar de entender as exortações pessoais, diárias, cotidianas, em coisas de simples a grandes, como disciplina. Veja, a disciplina, meus irmãos, ela é importante ao ponto de ser uma marca da igreja, porque ela é um testemunho da santidade de Deus e da própria seriedade e gravidade do pecado. Como eu já disse várias vezes, ela é a prática do evangelho, porque por meio dela nós dizemos, isso não é o que Cristo faz. Isso não é o que o evangelho faz na vida de alguém. Veja, a salvação em Cristo, ela não nos dá licença para o pecado, mas nos chama a viver vidas transformadas. Nos chama à experiência redentora, à experiência transformadora que nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Então, a disciplina é necessária. Esse é o nosso primeiro ponto. Versículos 10 e 11 nos falam sobre o pêndulo, sobre o esquema de pêndulo de Satanás aqui. Veja, se por um lado a igreja errou antes, porque foi tolerante, foi mente aberta, agora o rigor excessivo é o problema. Ou a gente não faz nada, ou a gente põe para matar. É assim com os
do pêndulo de Corinto. Veja comigo os versículos, o que eles dizem. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Veja, meus irmãos, em 2 Coríntios 2, Paulo não está repreendendo a igreja por ter disciplinado esse homem. Isso não combina e não combinaria jamais com as palavras dele aqui. É bom e apropriado que o pecador seja disciplinado. E veja, Paulo ainda deixa claro que o propósito foi alcançado, porque produziu o arrependimento desejado. O problema aqui no nosso texto é após a disciplina. A igreja ela falhou em perdoar e em restaurar o indivíduo arrependido. Por quê, pastor? Porque continuou a rejeitar o homem. Eles disciplinaram, mas o descartaram. Veja, meus irmãos, quando a disciplina é suficiente para alguém? Veja o verso 6. A punição que lhe foi imposta pela maioria lhe basta. Isso significa que a disciplina atingiu o seu objetivo. O homem, ele percebeu o seu pecado, ele sentiu o peso da excomunhão e ele está buscando readmissão na igreja. Isso presume que ele tenha deixado a relação incestuosa, a prática do pecado, com toda a obviedade. Ele não iria pedir para ser readmitido na igreja, ainda pecando com a sua madrasta. Veja, meus irmãos, compreendendo que não se pode ter a salvação de Deus e seus pecados ao mesmo tempo, esse homem arrependido está agora aqui, querendo desesperadamente voltar para a igreja. Veja, a duração da disciplina depende do arrependimento completo. E depende da manifestação de seus frutos. Mas a igreja de Corinto não queria prestar atenção nisso. E o apóstolo Paulo está chamando isso de armadilha de Satanás. Aqui reside, meus irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, palavras dele, o maior esquema de Satanás. Veja, ele não se importa se a igreja negligencia completamente a disciplina. Enquanto eles estavam lá com a mente aberta e tolerância, o diabo não estava nem aí. E nem mesmo ele se preocupa se eles exageram, negando o perdão aos arrependidos. Veja, de qualquer forma, o ponto aqui é que o diabo está ganhando, está vencendo. Ele é vitorioso. Vou citar, meus irmãos, hipoteticamente, algumas situações da vida real que se multiplicam aos montes. Alguém peca muito gravemente aqui ou em outro lugar. Algo muito feio. Precisa ser algo médio e leve, não. Algo muito feio mesmo. É disciplinado, às vezes é até levado ao ponto da excomunhão. Sente o peso, se arrepende, volta, pede para ser acolhido de volta, é tratado. Depois de um longo tempo é observado que seu arrependimento é completo. Há evidências, há frutos que acompanham, obviamente, esse arrependimento. E esta pessoa passa a ter dificuldades em ser acolhido novamente na igreja do Senhor. Às vezes ele vai para uma outra igreja porque as pessoas fazem tudo até que chegue-se a este ponto. E muitas vezes somos nós, como irmãos e até como líderes, que fazemos o trabalho do diabo. E nós acusamos pessoas de pecados que já foram objeto de restauração.
Esse é o trabalho do diabo, ele é o acusador. E é por isso que Paulo diz que este é o esquema de Satanás. Colocar a própria igreja para fazer o trabalho dele. E acusar as pessoas de pecados dos quais elas já foram perdoadas por Cristo. E de situações em que já envolveu o acolhimento da igreja. Houve uma terrível acusação contra John MacArthur e contra Douglas Wilson, de gente leviana, dizendo que estavam acoitando abusadores em suas igrejas, que eram passadores de pano e protetores de abusadores. Quais eram os casos, meus irmãos? De pessoas que tinham pagado com a justiça comum por seus crimes e respondido devidamente à igreja em processos disciplinares e que estavam nos bancos da igreja sendo acompanhados. O que estas pessoas levianas estão fazendo? O mesmo que a igreja de Corinto estava fazendo. E como é que Paulo chama isso? Esquema de Satanás. Acusar e ficar lembrando as pessoas de pecados que já foram objeto não apenas de disciplina, mas de restauração. Veja, Satanás não se importa de que lado da verdade você está, contanto que esteja em um extremo, ignorando o pecado, ou em outro, querendo destruir as pessoas. Veja, meus irmãos, ele não quer que você esteja certo sobre a verdade em sua correta aplicação. Um extremo sem disciplina e outro sem perdão são igualmente perniciosos e alegram o coração do diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E este é um perigo real, meus irmãos. Isso contamina o coração até dos melhores entre nós. Por exemplo, o pai da igreja, historiador, jurista, teólogo, Tertuliano, por exemplo, em sua fase montanista rigorista, ele negava a possibilidade de perdão para pecados graves. Para ele, isso estava acima das possibilidades do evangelho. Neste caso, que se trata aqui de incesto, ele entende que não cabia. E não havia possibilidade de perdão. Ele alega que Paulo não poderia estar se referindo aqui ao mesmo homem de 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 2. Essa visão, no entanto, é antibíblica. E ela falsifica completamente o espírito de Paulo. Sabe por quê? Porque estabelece um falso limite à graça de Deus. Porque coloca a graça de Deus um desafio maior do que ela. Porque coloca na boca da Escritura aquilo que a Escritura não diz. Porque o pecado contra o Espírito Santo, a rejeição de Cristo, não está estendida a estes outros pecados, por mais graves que sejam. Meus irmãos, ele certamente foi afetado pela tolerância de Corinto. E uma de suas obras sobre a modéstia, ele afirma que Paulo, ele realmente deveria ter oferecido perdão ao homem pecador aqui, não considerando ser o mesmo, de 1 Coríntios 5, pelo menos ele deveria exigir que ele se arrependesse em público, no pó e nas cinzas. E ele diz, deveria haver nele uma mistura de desgraça e horror, diante das viúvas e dos anciãos, suplicando as lágrimas de todos, lambendo as pegadas de todos, apertando os joelhos de todos. Este é o grande Tertuliano, nosso irmão, exagerando e experimentando aqui um extremo do pendulismo. Mas certamente o apóstolo Paulo nos ensina com correção aqui
certamente estabelece com clareza qual é o alvo da disciplina. E o alvo da disciplina é a restauração. Por mais que ela tenha que chegar ao ponto de lançar alguém lá para fora. Entregar a Satanás para viver no mundo. Mas ele mesmo diz para que no dia de Cristo a sua alma possa ser salva. Veja, o objetivo da disciplina não é a aniquilação, mas a restauração. Se não é corretiva, redentora, reparadora, então não é disciplina, mas uma punição destrutiva. E se fosse para fazermos isso, certamente o próprio Deus, Ele o teria feito, e não a sua igreja. Então que nós estejamos atentos e cuidadosos com os esquemas de Satanás. E finalmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nos versículos de 7 a 9, ele nos fala do poder do perdão extravagante, do poder desta restauração que a disciplina traz ao povo de Deus. Veja o que diz os versículos. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso mesmo que também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Veja, queridos, Paulo insiste com a igreja de Corinto que deveria perdoar. E não apenas perdoar, mas confortar. E usa a expressão como reafirmar aqui o amor deles a este homem arrependido. Isso não é um perdão formal e frio, mas um acolhimento caloroso dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo havia assassinado cristãos, na melhor das hipóteses, como um supervisor disso. E agora era um apóstolo acolhido, amado e cuidado dentro da igreja. Imagine a nossa dificuldade de ter que acolher em situações como nós já vimos na história da igreja. Imagine para a família Elliot ter que perdoar e acolher o assassino do pai, do marido. Mas foi isso que Elizabeth e os filhos fizeram. Então Paulo está lembrando-nos que esse é o padrão, que é isso que envolve a disciplina. Veja, o caráter do perdão bíblico, meus irmãos, é de que ele é sempre completo. Ele envolve aqui conforto, ele é acompanhado de conforto, ele é acompanhado de reafirmação como membro do corpo de Cristo. A palavra para conforto é tão séria aqui, que é a mesma raiz usada para o Espírito Santo, o Consolador, indicando, meus irmãos, não qualquer encorajamento e conforto, mas um fortalecimento profundo de um coração abatido. Em muitos momentos da igreja, eu assisti e vi a igreja fazendo isso. Nos meus tempos de adolescência e de acampamentos, aqueles acampamentos dos anos 80, nós víamos conversão de traficantes, de prostitutas, de travestis. Os pastores com um trabalho imenso, porque quando um travesti se converteu na minha igreja, os homens não queriam andar com ele. E aquilo que não lhe faria bem naquele momento, que era mais companhia feminina, o pastor teve que fazer um trabalho na igreja para que homens andassem com ele e o ensinasse a ser homem. Uma garota de programa se casou com um músico de uma das bandas que tocavam em acampamento. Os próprios irmãos, mais do que o mundo, eram os críticos disso. Como ele teve coragem. Meus irmãos, reafirmar, a palavra reafirmar, ela fala aqui em reafirmar o amor, mas ela é um termo legal para ratificar alianças.
significando tornar ou tomar o amor como algo seguro, inabalável, claro, pactual, aliança entre os envolvidos. Não é fazer do arrependido um cidadão de segunda classe, ou pedir que ele encontre outra igreja, mas envolvê-lo, fazê-lo sentir-se parte da irmandade, como se nunca tivesse saído. Por quê? Para que o homem não seja dominado, diz o texto, por excessiva tristeza. Meus irmãos, aqueles que acompanharam, e até mesmo que experimentaram mais ainda, sabem que a disciplina ela já é traumática. É um processo traumático. Se o perdão é negado no momento do arrependimento, a pessoa ela pode ser engolida pela tristeza, tragada pela tristeza. E o que o texto está cogitando é que ela pode cair em desespero, ela pode cair em amargura, ela pode até mesmo, meus irmãos, desistir da própria vida. Veja, até mesmo cometer suicídio. E nenhum desses é objetivo da disciplina. O objetivo sincero, honesto da disciplina é a restauração. É por isso que é importante o que Paulo está seriamente nos falando aqui. Veja, eu queria que vocês considerassem a singularidade cristã do perdão. Veja, punir criminosos é um princípio conhecido em qualquer sociedade. Mas perdoar pecados ultrajantes, perdoar pecados cometidos contra si mesmo, pecados que diminuíram você e os seus, isso é algo muito raro. Eu posso seguramente dizer, meus irmãos, que isso é singularmente cristão. Isso é coisa do cristianismo. E de nenhum outro lugar. O evangelho, meus irmãos, ele não é a notícia de que o crime será punido. Por mais que ele enfatize profundamente o crime, por mais que ele enfatize profundamente até o ponto de te humilhar, mas não é a notícia de que será punido o crime, mas de que nós somos sim criminosos reais. E é por isso que o evangelho ele leva-nos à exaustão da confrontação, para que a gente possa dizer, ok, eu desisto. Eu sou um criminoso. Lembram do rei Comfort? E a ênfase o evangelismo de rua é ir à exaustão e convencer a pessoa de que ela quebrou todos os 10 mandamentos? Sim, nós somos criminosos. Mas a mensagem é que criminosos reais podem encontrar perdão verdadeiro e eterno. Veja, e a base deste perdão, do perdão extravagante, não é nada em nós, mas o amor de Deus por nós. Por que os cristãos eles fazem e eles devem fazer algo tão difícil, tão antinatura, que é amar os inimigos, que é ir além e abençoar as pessoas que lhe feriu, como nos é ensinado no Sermão da Montanha? Meus irmãos, porque foi assim que Deus mesmo nos tratou. É por isso que é tão importante no Evangelho a gente entender que nós somos o pó do cocô, do cavalo, do bandido. Porque qualquer coisinha que a gente pense de nós mesmos, inclusive de nos comparar, não, eu não sou tão ruim quanto o Fernandinho Beiramar. Eu não sou tão ruim quanto este homem aqui de 1 Coríntios. Esses pensamentos arrasam a nossa possibilidade de entender o Evangelho. Porque nós vamos achar que nós precisamos de Jesus menos do que essas pessoas precisam. Veja, queridos, nós o ofendemos inúmeras vezes, e não de pequenas maneiras, mesmo como crentes.
mas Ele sempre nos recebe quando buscamos o seu perdão. É assim que Ele nos trata. A graça de Deus tem o propósito de nos tornar semelhantes a Jesus, que se caracterizou por sua disposição, queridos, prestem atenção, de perdoar qualquer coisa que tenhamos feito, qualquer coisa que estejamos fazendo, e até mesmo qualquer coisa que ainda venhamos a fazer. É por isso que, mesmo na cruz, Jesus, ele disse: Pai, perdoa-os. E o perigo é nós não acharmos que somos esse homem. Nós somos esse homem. Cada um de nós, independente do nosso pecado, é esse homem. O John Bradford, ao ver um criminoso ser levado à forca, ele disse: ali vai John Bradford, se não fosse pela graça de Deus. E nós devemos também dizer: eu sou esse homem. E o John Bradford, ele continua: eu sou esse homem de mil maneiras. Eu sou esse homem. Eu assassinei em meu coração uma multidão de homens e mulheres. Roubei seus nomes e reputações com as coisas que pensei e disse sobre eles. E o que fiz contra homens e mulheres, fiz ainda mais e pior contra Deus. E se eu nunca cometi assassinato ou roubo, bem, eu conheço o meu coração, bem o suficiente para saber que isso tem mais a ver com as circunstâncias da minha vida do que com qualquer virtude em mim. Com uma criação diferente, com um conjunto diferente de tentações, o que eu teria feito e o que teria dito. Meus irmãos, nós conhecemos os nossos corações. E nós sabemos que nós somos John Bradford, porque nós somos esse homem. Nós sabemos que o suficiente dos nossos corações para saber que o que não fizemos tem mais a ver com as circunstâncias do que com qualquer virtude em nós. É isso que nos separa de Fernandinho Beiramar e outros tantos. Concluindo, queridos, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 8 a 10, lá Paulo expressa a sua gratidão. Ele agradece porque a tristeza produzida por sua carta severa levou a igreja de Corinto a um arrependimento piedoso, que resultou em mudança de coração nas pessoas daquela igreja. Essa é a tristeza que nós chamamos tristeza segundo Deus, que leva à salvação e que não simplesmente pode ser confundida com tristeza segundo o mundo, que produz morte, como no caso de Judas. E a disciplina eclesiástica, ela faz isso. Quando seguida de perdão, ela também funciona tanto para o pecador quanto para a igreja. E ela é uma profunda, enorme e gloriosa expressão do Evangelho. A respeito de tudo isso, nós precisamos lembrar que a ética cristã, ela é a prática da nossa fé. É refletir a natureza e o caráter de Deus, e a disciplina nos ajuda, nos conduz nisso. Nossas vidas devem combinar um amor pela pureza e santidade com uma devoção extravagante ao perdão, devendo ser prontos para perdoar. E perdoar, meus irmãos, é sempre que possível, imediatamente. Lembrando que nós devemos amar os indignos, assim como nós, indignos, fomos amados. Lembrando que o mundo não se pressiona apenas com punição do pecado, mas com o poder do Evangelho. A igreja, sim, ela precisa ser pura, mas às vezes nós queremos ser exemplar com o pêndulo indo
a extremos, ou sendo mente aberta e tolerante, ou então adeptos das severas punições. Isso não é o Evangelho. Precisamos levar o perdão e a disposição equilibrada e justa de reivindicar a santidade, mas dispor perdão em nosso trabalho, em nossas famílias, na igreja, no mundo. Nós somos chamados a perdoar. Veja, nunca somos tão verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, nunca somos tão verdadeiramente cristãos, nunca somos tão fielmente e firmemente servos do Senhor e do seu Evangelho, nunca vivemos tanto a vida que deveríamos viver como quando perdoamos os nossos inimigos de coração e os restauramos e os recebemos em nossos corações. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, sem outra razão, senão porque Jesus Cristo fez o mesmo por nós, e os fez repetidamente. Então é isso que precisamos. Veja, para aqueles que estão vivendo em pecado não confessado, este é o momento de corrigir a situação. Confesse, renda-se, antes que Deus intervenha com seu próprio castigo. Para nós aqui como igreja, a palavra de Deus exige a disciplina para o bem e pureza desta igreja e para o bem do pecador. Mas o perdão, a restauração, são igualmente cruciais. Somos chamados a perdoar, como diz Efésios 4:32, uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, queridos, que o Senhor nos conceda a sabedoria e a graça para receber estas instruções do apóstolo Paulo e exercer tanto a disciplina necessária quanto o perdão extravagante. Que nós possamos refletir verdadeiramente o coração de nosso Senhor Jesus Cristo em toda a maneira como tratamos o pecado. Que Ele nos abençoe.